Nesse vídeo eu vou te ajudar a criar o seu canal de games no YouTube. E por que e como eu vou fazer isso? Bom, porque há 4 meses atrás eu tava no mesmo lugar que você e não tinha a menor ideia do que fazer. E hoje o meu canal já soma mais de 1,5 milhão de views em 28 dias e continua crescendo em uma velocidade que até mesmo eu me surpreendo. O primeiro ponto que você precisa decidir é o formato dos seus vídeos. Se eles serão vídeos informativos ou se vão ser vídeos voltados para entretenimento. Isso é muito importante, só existem 2 caminhos no YouTube: educação ou entretenimento. E como que você vai decidir isso? Bom, isso é bem fácil. No seu dia a dia, você é um cara que faz muita piadinha com os seus amigos? Se esse for o seu caso, bom, então você vai pro entretenimento. E por que eu digo isso? Porque hoje as pessoas não querem falsos personagens e pessoas fingindo ser o que não são. Elas querem conteúdo e que você seja o mais genuíno possível. Agora, se o seu caso for o contrário, não tem problema. Na verdade, eu acho que é até mais fácil, porque também hoje em dia as pessoas querem conteúdo. E o que é conteúdo? Bom, basicamente é algo que vai somar na vida da pessoa de alguma forma. Alguma curiosidade, algum easter egg, algum mod, alguma funcionalidade, até mesmo algum review, alguma coisa que de fato pode se tornar assunto em uma roda de amigos. E só pra você ter uma ideia, né, pra esses conteúdos tem uma infinidade de coisas. Top 5 melhores jogos de PC, Xbox, de até R$20, grátis, do Game Pass, enfim, tem uma variedade infinita pra esse nicho. O bom desses conteúdos é que você pode simplesmente escrever o roteiro e gravar só a sua voz se você preferir, igual eu tô fazendo aqui. Agora, sobre roteiros eu vou deixar pro próximo vídeo. Enfim, tudo isso é conteúdo porque desperta o interesse genuíno do viewer. Por isso que eu disse que é muito mais fácil ir por esse caminho. Agora, o entretenimento fica totalmente na conta do criador do vídeo e principalmente no editor. Uma coisa que você precisa entender é que o editor ele só potencializa aquilo que você é. Então, se você fizer um vídeo engraçado, naturalmente ele vai ser muito mais engraçado quando o editor colocar as mãos nele. Isso que eu não tô nem considerando que é você que vai editar os vídeos, mas isso é assunto para outro vídeo também. E nesse cenário eu acho um pouco mais complicado, porque dificilmente você vai ter um roteiro para seguir. Você precisa ter boas reações espontâneas com as coisas que vão acontecendo ao longo da gameplay, e isso não é muito fácil, vou ser sincero para vocês. Mas como eu disse, se você é o cara engraçadinho da sua roda de amigos, isso é moleza para você. Depois que você definiu quem você é e qual caminho você vai seguir, você precisa escolher um nicho. E você pode até pensar que games é o seu nicho, mas hoje em dia é muito difícil competir com os caras grandes. Alanzoca, Games Edu, Jazz Ghost, BRKS Edu, entre outros. Então você precisa ter uma estratégia. Escolher um lado que sempre tenha jogos novos e que exista muita referência no mercado, seja da gringa ou no Brasil. Principalmente para você não ficar sem ideias. E eu vou trazer o meu exemplo aqui para vocês. No meu caso, eu fui para jogos de terror e encontrei diversas referências na gringa, principalmente o youtuber IGP. Além disso, óbvio, eu confiei no meu instinto para ter reações espontâneas e apostei na edição de vídeo para deixar o viewer entretido no conteúdo. Mas é importante mencionar que eu não trago simplesmente qualquer jogo pro canal. Eu tento sempre trazer coisas que refletem na vida real. Seja um jogo de terror no fundo do mar, um jogo de terror com aranhas gigantes, ou até mesmo um jogo de terror de paralisia do sono. Pois esses são medos que existem na vida real e podem despertar o interesse das pessoas. Mas enfim, tenha isso aqui em mente. Você deve escolher algo que você gosta de fato e não porque dá visualização. Isso porque você tem que ser capaz de fazer aquilo pro resto da sua vida, sem reclamar e sem achar ruim. Caso contrário, você vai simplesmente desistir. Outra coisa muito importante é você não pensar que você vai ficar rico da noite pro dia, porque isso é mentira. E nem pensar no YouTube como uma fonte primária de renda, porque existem muitas oscilações e você vai ter uma ansiedade danada. Aí por mim. Mas então é basicamente você escolher um nicho dentro do nicho. Por exemplo, você escolheu jogos 2D de piratas. Tenta trazer outros tipos de jogos 2D, ou então tenta trazer outros tipos de jogos de piratas. Dessa forma você vai entendendo qual que é a sua voz na internet. No meu caso, por exemplo, eu descobri que eu tenho voz pro Subnautica. Todos os vídeos que eu faço de Subnautica têm um desempenho extraordinário em comparação com os outros vídeos. Então eu produzo bastante Subnautica, mas eu sempre tento trazer outros jogos de terror no fundo do mar e outros jogos que tenham a mesma temática do Subnautica. Mas é importante você fazer o que dá certo, porque no início você precisa construir uma audiência fiel, que sim, tá ali pelo conteúdo, mas que aos poucos vai criando um vínculo com você, vai se identificando com as coisas que você fala e com os vídeos que você faz. Agora que você já sabe quem você é na internet, já tem uma ideia de como encontrar o seu nicho e quais vão ser as suas referências, eu vou te dar as últimas 2 dicas desse vídeo. A primeira é: não dificulte a sua produção de conteúdo. E a segunda é: analise muito bem os números do seu canal. Traduzindo, cara, você precisa ser uma máquina de produzir vídeos, porque o que você quer é encontrar
encontrar algo que funcione e tornar esse processo de falar em frente à câmera ou até mesmo escrever um roteiro o mais rápido e natural possível, para que aí sim você consiga usar a segunda dica, que é analisar os números e entender para que direção você vai. E os números que você vai querer analisar principalmente são as fontes de origem dos seus vídeos. Na parte de analytics do seu vídeo tem uma parte lá chamada alcance. Dentro de alcance tem uma outra parte chamada como os espectadores encontram esse vídeo. E as principais devem ser recursos de navegação, vídeos sugeridos e pesquisa do YouTube. Não necessariamente nessa ordem, mas principalmente essas três. E por que isso? Porque significa que o YouTube está entregando seus vídeos organicamente. E junto disso você deve analisar sua thumbnail também. Lá em alcance mesmo tem uma outra parte chamada taxa de cliques de impressões. O segredo é você deixar esse número mais próximo de 10. E se tiver menor do que 5, troque a sua thumb imediatamente. E isso não vale para vídeos muito antigos, tá? Só para os vídeos mais recentes, ali entre 1 ou 2 semanas. Mais pra frente eu crio outro vídeo me aprofundando mais nas métricas do YouTube. Mas se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo qual que é a sua principal dúvida, que eu vou te responder com o maior prazer. Não esquece de se inscrever no canal e de enviar esse vídeo para mais algum amigo seu que tá pensando em abrir um canal de games no YouTube. Vejo vocês no próximo vídeo, até lá!